essa prática política, entre aspas, completamente heterodoxa, que até então era meramente contracultural, isto era, como diz um outro teórico americano, é um comunismo pré-figurativo. Você, na manifestação, na ação direta na rua, você mostra como é que funcionaria, o que é uma sociedade alternativa, como é que se imagina alternativamente outras coisas, como é que se comporta, assim por diante, e depois se dispersava com gás lacrimogêneo, pimenta, muita pancada, e mais pancada ainda nas delegacias, e ficava por isso mesmo. Depois, uma outra temporada, você voltava para a rua e ficava por aí. Pela primeira vez, essa tática da horizontalidade, entre outras coisas, que abandonou, inclusive, a meta absoluta do socialismo enquanto tal, quando o socialismo é a coisa mais vaga possível, e adotou uma outra plataforma, pelo menos um outro vocabulário, uma outra maneira de se designar a experiência política e social, chamada anticapitalismo. Anticapitalismo, na minha juventude, era xingo. Não só na minha juventude, na minha maturidade, na época que eu fazia tese sobre Hegel, tem gente com livros sobre Hegel aí. Anticapitalismo, na literatura que eu li, anticapitalismo significava anticapitalismo romântico regressivo. Pronto, anticapitalismo era sempre romântico e regressivo. No mínimo era isso. Pela primeira vez, a palavra anticapitalismo foi positivada no início do século XXI. Isso é novo. E foi positivada por essas intervenções contra o processo de globalização, o que era justamente a generalização da forma mercadoria que estava acontecendo em uma proporção inaudita, e diante da qual os partidos convencionais estavam mais ou menos sem saber muito o que fazer. Bom, pela primeira vez, esse tipo de coisa, com os 20 centavos, não é um milênio, redução de uma tarifa de 20 centavos, não era um milênio, não era revolução, era alguma coisa muito precisa e de muito prosaica. Com isso, em 13 dias, você colocou de joelhos a maior concentração urbana do poder político e econômico deste país. Bom, isso, se não implica, isso é uma contribuição para a luta social no Brasil. Se isso não faz com que o outro, digamos, os nossos predecessores, nos quais eu me incluo, eu nasci pensando desse jeito, propaganda do socialismo nas instituições, através das instituições, é claro, uma vez que a via insurrecional estava vetada naquele momento. Se isso não faz as pessoas pensarem duas vezes nessas táticas, eu não sei o que dizer. Bom, mais ainda, completando, para te ver, não vou tentar te convencer, Antônio, mas eu vou tentar me explicar um pouquinho melhor. Houve época em que essa estratégia funcionou, até em parte. Funcionou em parte. No que ela significava? Ela significava o seguinte, agora 2 minutos de, não é catecismo, mas é reflexão política marxista heterodoxa. Por que a política contava? Por que a política contava? Por que a política modificava coisas? E mais um parêntese dentro do parêntese. Por que a política modificava coisas? No caso, como é que foi construído o Estado Social Europeu? Nós imaginamos, e os defensores de boa-fé, das conquistas e dos avanços, da diminuição da pobreza, da desigualdade no Brasil e assim por diante, que eu não estou menosprezando. Isso seria absolutamente absurdo menosprezar uma coisa dessa. Isso não tem absolutamente nada a ver com o Estado social garantidor e protetor, tal como foi montado pela classe operária europeia depois da guerra, porque ela ganhou a guerra contra o fascismo. É isso. Ganhou a guerra na Itália, ganhou a guerra na França e ganhou a guerra na Inglaterra indo lutar. E ao voltar para casa, isso não vai continuar como antigamente. E a luta contra o fascismo vai até o fim, isto é, teremos uma revolução. Aí veio ordens de Moscou, a revolução está encerrada definitivamente. O camarada Iosif acabou. Então, diante da tensão, o que se negociou? Uma grande barganha. Vocês não terão revolução, mas terão um Estado social. Vocês foram morrer nas trincheiras para salvar as nossas propriedades, o nazismo ia nos confiscar, vocês terão em compensação transporte, moradia, emprego, garantia no emprego, aposentadoria, welfare, tudo que vocês podem imaginar. E isso passou a ser, na Europa do pós-guerra, um sucedâneo, um substituto da Revolução. Não se toca nisso porque é a nossa Revolução. Quando não era a nossa Revolução, foi aquilo que se conseguiu porque se abdicou da ideia de Revolução. Portanto, não há Estado social, não há welfare, sem a iminência de uma tremenda reviravolta social, tendo nas costas uma guerra mundial. Portanto, não vem com essa história de conseguimos o Estado Social assim que caiu do céu
tem paciência. Só para completar, esse não é um raciocínio bolchevique radical, pelo contrário, esse rapaz, Thomas Piketty, esse francês, que é estrito mainstream, ele é um neoclássico, nem keynesiano ele é, talvez keynesiano um pouquinho, ele está dizendo alguma coisa, essa desigualdade abissal que ele constatou e que é uma tendência que está se sendo retomada entre o crescimento econômico e o ganho dos capitais, a riqueza, os ativos do 1% que consome os recursos do planeta, essa riqueza, ela só numa ocasião, essa desigualdade, só numa ocasião ela diminuiu, e diminuiu para patamares mais ou menos razoáveis. Ele não é bolchevique, por causa de uma guerra mundial e da destruição física das classes capitalistas, e que tiveram que abdicar momentaneamente da sua tendência natural à plutocracia. Pronto, e com isso estreitou. Portanto, ele diz, só em 2 momentos de destruição. Depois, como ele é mainstream, coitadinho, ele não vai propor novamente uma guerra mundial para resolver isso, ou uma revolução social. Ele fala, então vamos cobrar imposto dos ricos. Aí os ricos não é. Se isso acontecesse, chegar num parlamento, na via parlamentar, se fosse maioria no Congresso europeu, por exemplo, na União Europeia, acontece o seguinte, uma vez promulgado isso, em 15 minutos, todos os plutocratas europeus já emigraram para algum paraíso fiscal, de preferência a Rússia do Putin, que a esquerda brasileira defende, não sei porquê, mas enfim. Gosta de... Bom, voltando, a política que em princípio eu pareço ter desconsiderado era uma política baseada no seguinte, o que nós entendíamos por política? Nós, a esquerda, marxistas inclusive, era um grande erro, nós achávamos que a política resolvia, a luta política resolvia, porque a insurreição do século XIX culminava em massacres, então era necessário nós nos organizarmos em partidos, em sindicatos, disputarmos o poder político para atenuar esses massacres e conseguir alguma coisa, não morrer, pura e simplesmente não ser massacrado nas fábricas, e com uma representação política, isto é, impondo isso, porque o motim de rua não estava mais dando, em 48 foi assim, e sobretudo na Comuna de Paris, era o grande exemplo. Então o que se faz? Você começa a montar partidos, sindicatos, assim por exemplo, para pressionar na rua, nas greves, e no parlamento. Por quê? Porque existe alguma coisa chamada igualdade. Igualdade não é uma ideia socialista. Sinto muito, mas não é. A ideia socialista é liberdade. Igualdade é uma ideia moderna e capitalista, porque é baseada numa coisa chamada troca de equivalentes. Equivalente por equivalente. É isso. Só que no chão, na fábrica, na produção, esse princípio da igualdade, da troca de equivalentes, não é respeitado. Tem uma parte que não é paga, portanto é um roubo. Então que o movimento operário, para se contrapor a esse roubo, a essa não observância do princípio de igualdade, que é o princípio burguês por excelência, o que ela faz? Política. Ela faz política isto é, a política burguesa, ou a política clássica, foi feita com o braço esquerdo da classe operária e permitiu que a sociedade avançasse em termos de maior igualdade. É isso, até culminar na guerra, e aquilo que eu expliquei do Piketty. Acontece, quando termina a trégua, há uma revanche do capital. Qual é a primeira providência do capital? É desestruturar a classe operária, pulverizou-a. As cadeias produtivas pelo mundo inteiro, sindicatos, a uma troca e por aí afora. Ao pulverizar a classe e a política de classe, ela pulverizou e anulou o que é a política, que era feita com o braço esquerdo operário. Então, tendo destruído a forma antiga, por razões estritamente de luta de classe. Ela destruiu o outro lado, ela destruiu ao mesmo tempo a política. E condenou os que não estão integrados à rebelião. É isso, pura e simplesmente. Bom, só que essa rebelião não é uma rebelião por falta de caminhos institucionais, porque esses caminhos institucionais se esgotaram. É a mesma coisa que quando as pessoas argumentam, não, o pessoal foi para a luta armada porque não havia mais representação. Mas você queria o quê? Que eles recorressem ao Supremo para suprimir a ditadura? Não foi por falta de opção institucional, eles foram porque eles queriam fazer a revolução. Era socialismo, e a ditadura era a prova de que era a hora do socialismo e a Revolução Cubana estava lá. Por isso, não era porque abandonaram a política. É claro que o Partidão queria a política, as organizações que achavam que era um suicídio, apostavam na política. Ora, essa volta da política, ela volta em termos diferentes, depois da derrota da luta armada. Volta em termos diferentes e já não é mais a política tal como nós a entendíamos outra hora, é uma outra coisa, que vai entrar uma maneira de proceder, onde vai entrar fazer coisas, terceiro setor, assim por diante, que serão os primeiros, ONGs, terceiro setor, organizações sociais de todas as procedências, serão os primeiros a dizer a política tradicional de representação, partidos, sindicatos, parlamentos, não somos nós.
liberticidas e avessos à democracia, que dizemos, são eles que dizemos, é tradicional e essa não muda nada, não adianta nada, vamos fazer outras coisas. Então você pega a molecada na rua e faz 1000 coisas, 1000 organizações, à revelia, à margem de partidos, sindicatos, parlamentos, que vocês são nós somos os primeiros, são eles os primeiros a desacreditar e dizer com toda razão, acabou. Não, por aí não vai sair mais nada, vai sair do quê? Dessa sociedade civil organizada no terceiro setor, nas ONGs, em todas as iniciativas e todos os coletivos que vão começar a entrar num outro mercado político, que é o mercado dos editais, que nós conhecemos, os programas sociais, e que reduz, justamente, é claro que reduz a desigualdade, não tem como. Então, é isso que nós temos que começar a enfiar na nossa cabeça. E vamos ter que enfiar de um jeito ou de outro, queiramos ou não queiramos, porque bateu no teto. Bateu no teto. Não dá mais para continuar assim. Se nós não temos conta, eles vão continuar de outro modo. Vão continuar de outro modo. Então, bom, aí, Davi, por favor, Davi, não sei se eu te compreendi. Você disse que o golpe foi dado com o objetivo de ter uma democracia de baixa resistência. Isso me faz pensar, então, que a democracia vigente antes do golpe não satisfazia eles. Não. E que democracia é essa? Não era democracia, segundo eles. Era populismo. Isto é, populismo significava o seguinte: esses trabalhadores que, por razões as mais infernais e escusas, retrógradas possíveis, um cara chamado Getúlio Vargas colocou dentro da política para nos chantagear, estão indo longe demais. Esses trabalhadores não queriam os sovietes, eles queriam direitos, cidadania, assim por diante, enfim. Eles queriam ampliar, queriam que a sua posição na sociedade correspondesse a uma equivalente posição política na sociedade. Isso. Só que isso implica em mobilizar, juntar, organizar, sindicalizar. E isso perturba as negociações salariais quando ouvem, perturba o despotismo de fábrica. Então, era isso que deveria ser barrado. Quando isso é impelido por trabalhistas, sobretudo por comunistas associados aos trabalhistas, começa o clima de Guerra Fria e digamos, o horror atávico das classes proprietárias brasileiras a qualquer coisa que se aproxime deles. No Brasil, até hoje, tocou na propriedade, o homem vira bicho. Por isso que o saudoso professor Florestan Fernandes disse uma verdade tremenda no fim dos anos 50 e nos anos 60, que todo mundo achava que era uma heresia, o marxismo não pode dizer isso. E ele dizia, isso é uma coisa que nós está se verificando, se verificou, ele dizia o seguinte: qual é o conflito central de uma sociedade como a brasileira? É um conflito entre os proprietários e os não proprietários, os que têm e os que não têm. E quando os que não têm se mexem, os que têm ficam apavorados e fazem qualquer negócio. Esse qualquer negócio foi feito em 64. Ora, se o conflito é esse e você não tem a menor chance de ter alguma coisa diante daqueles que têm, qual é o caminho da salvação? O assalariamento. Aí o Florestan dizia, ele foi massacrado na faculdade, ele dizia, a relação salarial é uma relação de libertação dos não proprietários, da ralé colonial, da ralé estrutural brasileira. A única chance de ter direito de ser alguma coisa é conseguir ser assalariado. Portanto, o conflito central no Brasil não é capital e trabalho entre proprietários e não proprietários. Ele disse isso. Ora, num determinado momento, essa inclusão, entre aspas, ninguém usava essa palavra horrorosa, pelo assalariamento, começou a prejudicar ou a ameaçar os proprietários que reagiram como reagem há muito tempo. Isso é massacrando. Massacrando, e no caso, então vamos fazer o seguinte, para a gente não ter que dar, de 5 em 5 anos, tentar dar um golpe, vamos fazer uma tábula rasa de vez e demonstrar nos fatos que capitalismo e democracia com presença organizada, legal, sindical, dos trabalhadores é possível, isto é, que nunca mais apareça aquela palavra de ordem de pré-64, reforma agrária, na lei ou na marra. A marra tem que desaparecer. E a lei pode demorar 1.000 anos, 2.000 anos, tanto faz, mas será feito de lote em lote. Pelos cálculos do pessoal do MST, demoraria acho que 600 anos, mais ou menos, assim. Qualquer coisa assim, estou exagerando. Com mentira e tudo é isso. Então a ideia é essa, não é que a democracia incomodava. O que incomodava era muita gente, sem eira nem beira, mal amanhada, que nem se vestia direito, nem sabia falar e desdentada, tivesse voz no capítulo. Ponto, era isso. Isso é intolerável. Então, o que nós vamos fazer?
toda vez que eles se organizam, eles dão um golpe. Não dá, assim não perturba a produção, a credibilidade externa. Então vamos arrumar de vez. Arrumar de vez como nos modernizando, nos industrializando, completando um projeto de desenvolvimento que foi formulado pela primeira vez em 1937 pelos militares. Quer dizer, o golpe de 64, em última instância, nada mais é que um prolongamento do Estado Novo. Ele é modernizante, industrializante, indústria de base, o Geisel completou isso. Existe, portanto, um projeto militar que está associado à ideia de guerra social e que foi implementado. Só que dessa vez com modernização, ele é conservadora, como diz o refrão, tanto faz, ela é uma modernização desenvolvimentista e para garantir a segurança, nós teremos que ter uma enorme massa salarial, não precisa ser controlada de maneira despótica ou repressiva, que compreenda que o jogo é esse, que a reforma pode sair dentro dos moldes da democracia, do Estado de Direito e assim por diante. Aí caiu do céu um líder de massa, a classe operária que a própria ditadura formou com a industrialização e que tinha força suficiente para negociar, mas não tinha, não é que não tivesse, não tinha nenhuma vontade de ruptura, tal como a classe operária na Europa e nos Estados Unidos. Pronto, é isso. Isso que foi, não é que eles planejaram, ó, como é que nós vamos sair disso que nós entramos? Nós só vamos sair com uma democracia de baixa, ele não usa a palavra, eu estou usando de baixa intensidade, consagrada por uma Constituição em 88 e, portanto, e a expressão de um Estado democrático de direito, no qual ninguém toca. A institucionalidade é sagrada. Então, democracia quer dizer instituição quer dizer Estado democrático de direito, e ponto, acabou. Não estão contentes? Nada com uma emenda constitucional. Constituam maioria, façam pressão, falem com seus vereadores, com seus partidos, com seus sindicatos, pressionem uma emenda popular, quem sabe, com a ajuda de Deus, com a Copa do Mundo, não sei mais o que, vocês consigam, a gente modifica, vai modificando e assim, dentro da regra do jogo. Bom, qualquer sair desse espartilho é retomar o crime originário de não acreditar na compatibilidade intrínseca entre reforma, democracia e capitalismo. Nasceram juntos. Bom, nós estamos vendo que, há N exemplos, a China é um deles, de capitalismo pode crescer, se multiplicar, se reproduzir, acumular, sem necessidade dessa democracia. Por quê? Porque a democracia veio do outro lado, a democracia eram nós que forçávamos a porta. Era o braço esquerdo operário fazendo que a coisa se modernizasse no sentido não conservador. Quando esse braço esquerdo para de bater na porta, acabou. A política perde totalmente a sua eficácia nessa acepção tradicional da luta social que se espalha pelos parlamentos, pelas instituições, pelos partidos e assim por diante. É isso. Bom, então voltamos chegamos à angústia da Estela. Põe angústia nisso porque isso é a expressão é uma palavra muito enfática que no Brasil não é muito usada porque nós somos uma cultura carnavalizante, desde o modernismo, tudo aqui é colorido, nós somos a favor, não temos ressentimento, que é a palavra tragédia. Essa é a tragédia brasileira contemporânea. Nós estamos ingressando numa tragédia que é o fato de que nós temos uma classe, como se diz no jargão dos sociólogos e cientistas políticos, a classe trabalhadora organizada. A classe trabalhadora organizada não gosta da classe trabalhadora não organizada. E a classe trabalhadora organizada apoia, por exemplo, as empresas em que a classe trabalhadora organizada é explorada. Muitas dessas empresas que a classe trabalhadora organizada é explorada. E como existe pleno emprego, portanto, ela pode ter ganhos nos dissídios acima da inflação, o seu poder social de barganha aumenta. E quanto mais aumenta o seu poder social de barganha, menos aumenta o seu apetite para tolerar o esperneio da classe trabalhadora jovem, não organizada, que ganha 1,5 salário, e esse salário e meio é pago para estudar, para ganhar apenas 1 salário e 2/3. Bom, nesse momento ela está do outro lado, e ela está do lado, essa é a tragédia, ela está do lado dos governantes. E esses governantes, o que eles fazem? Os governantes, a menos que sejam alucinados como Hitler, nos últimos meses do Terceiro Reich, não estão interessados em ferrar a sua população. O Hitler queria que, como nós perdemos a guerra, que os sobreviventes fossem explodidos, se suicidassem, fossem exterminados, para compreenderem a vergonha que era a capitulação. Nenhum governante está interessado em diminuir o poder de proteínas
de bem-estar, de saúde, de locomoção dos seus governados. Isso é loucura. É claro que eles esbarram na lógica de acumulação que tenta eliminar esses estorvos no meio do caminho. Mas o governante está interessado em que haja saúde, portanto, por quê? Por razões de PIB. Se houver saúde, se houver transporte, se houver moradia, o PIB vai crescer mais, é óbvio, ninguém é contra isso. Então a ideia é, bom, mas as nossas conquistas sociais são a lógica de qualquer governo, que é aumentar o poder social da população sobre a qual ele exerce o seu poder. É pronto. Ninguém quer governar uma população doente, contaminada por vírus, com tudo que não posso imaginar. É inconcebível. Então nós achamos que o fato de não querer governar nessas condições é uma conquista social, mas isso é demência. Isso é demência política, e por isso nós não vamos em nenhum lugar. Bom, aconteceu, portanto, então vou contar uma história, há uma pré-história dessa tragédia. Existe uma coisa, desde que nós diz que isso aqui, a América Portuguesa se tornou um país, existe alguma coisa que alguns, eu não vou dar os autores aí, a bibliografia não interessa, nós podemos chamar linhas globais de amizade. As linhas globais de amizade eram o seguinte: eram linhas que dividiam o mundo, desde o Tratado de Tordesilhas até as linhas invisíveis que existem hoje. E por essas linhas globais de amizade, quando nós começamos a existir o seguinte. Bom, agora que eu comecei, eu tenho que terminar. 10 minutinhos de paciência e eu encerro o raciocínio. Quando houve a expansão ultramarina do capitalismo, no século XVI e XVII, eles não poderiam acumular. A expropriação da acumulação primitiva interna era insuficiente. Portanto, tinham que fazer essa acumulação. Isso é Rosa Luxemburgo puro. Tinham que fazer essa expropriação fora, no ultramar. E essa expropriação, ela se dá, e essa acumulação primitiva, a conquista do Novo Mundo, se dá nas seguintes condições. Como é que se dá essa expansão? Quando o sistema europeu só funciona porque ele é um sistema de jurisdições políticas nacionais rivais entre si. Essa competição é que impulsiona a acumulação. Sem essa competição não há acumulação. É o básico. Portanto, eles competem entre eles. Em um determinado momento, eles chegam a acordo, sentam na mesa de bar e começam a conversar, mas eles resolvem disciplinar, civilizar e normalizar a guerra entre eles. E, portanto, instituir um poder soberano que seja capaz de, através da ideia de um contrato, normalizar a guerra entre os estados e fazendo com que a guerra não se expanda para o conjunto da população. Isto é, que a guerra entre os estados, que é uma rivalidade geopolítica por recursos escassos, por isso que essa é uma definição bárbara de política, não atinja as suas populações, portanto, que os negócios possam marchar enquanto os governantes guerreiam entre si para resolver as suas pendências. Essa normalização da guerra significa que você tem em cada jurisdição você tem um poder soberano, que é um poder punitivo também. Esse poder soberano, para garantir esses contratos, é necessário que ele expulse essa violência de algum lugar. E essa violência foi expulsa, foi espacializada, esse poder soberano, que nós chamamos de poder de exceção, ela foi espacializada e foi expulso e veio para cá, que era esse é um novo mundo, que era um espaço econômico em estado puro, em que o único nexo entre as pessoas era o nexo da mercadoria quimicamente pura. No fato de nós termos um entreposto comercial de nascença, significa que isso aqui era um mercado, e era um mercado de vanguarda que exportava um produto inédito chamado açúcar e inventou, inclusive, o marketing desse açúcar para o mundo inteiro. Portanto, nós estávamos na vanguarda do capitalismo contemporâneo. A Europa estava enroscada no cipoal das legislações do antigo regime, e aqui não. Aqui a mercadoria corria solta. Nós não éramos uma sociedade, nós éramos um mercado. Inclusive o Celso Furtado diz, o Nordeste, açucareiro brasileiro do século XVII, do século XVIII, foi o maior espaço econômico a céu aberto de que se tem notícia no mundo moderno, mas era só um espaço econômico. Jamais, e desse nexo puramente mercantil e, portanto, repressivo, já obrigado a cumprir os contratos, jamais sairia uma sociedade. Bom, quando isso acontece, o que faz? Quando se dá essa exportação, estabelece uma linha global que os geógrafos americanos ingleses começaram a chamar, já no século XVII, XVIII, de linha de amizade. A linha de amizade significava o seguinte: nós limitamos a guerra aqui no centro. O capitalismo não existe sem periferia. Essa limitação da guerra no centro significa uma ilimitação da guerra lá fora.
uma ilimitação não só com os povos originários, que nós vamos conquistar e transformar aquilo no espaço econômico, mas entre nós. Nós podemos estar em paz na Europa e nos guerreando do outro lado da linha. Então, a Holanda poderia estar em paz com a Inglaterra, e Holanda e Inglaterra pilhavam-se mutuamente a 3x2, roubavam, é a pilhagem. Bom, nesse espaço de ilimitação, que é um espaço de comportamentos anômalos, era o estado de exceção espacializado em estado puro desde o século XVI e XVII. Não é à toa que um filósofo político inglês chamado Locke dizia, falando do estado de natureza e da guerra de todos contra todos, no começo tudo era América. In the beginning all was America. É isso. Bom, então nós temos, deste lado da linha, nós temos um espaço econômico puro, em que vigora apenas a lei mercantil, e essa lei é da lei da violência pura. E essa lei da violência pura no espaço mercantil, ele inventa modernamente uma aberração que é uma mercadoria escravo. Deporta e escraviza pessoas. Então, mercadoria escravo. E além do mais, ao lado dessa mercadoria escravo, que é um fator de produção, ele produz uma população supérflua que não participa desse processo entre o mercado de produção, entre a produção local e os grandes mercados europeus, que é uma população, que é uma ralé colonial descartável e massacrável. Bom, essa é a alteridade da colônia. Bom, não vou chegar na estação, não vou chegar nos sindicatos metroviários. Não se preocupe. O que aconteceu? Bom, esse é o estado de cooperação. Nós nascemos moderno, puramente mercadoria e exceção. Exceção significa que não há limites. É o poder do proprietário sobre escravos e sobre essa ralé rural que é empregada para tudo, como milícias, como exércitos particulares, ou que se vira, que está no contrabando, enfim, que é uma ralé, é uma poeira humana que é a grande maioria do país, com a qual você não sabe o que fazer. E em relação à metrópole, existia uma coisa que não era nem ralé, nem era mercadoria escravo, que era o senhoriato colonial. Quando há uma mudança geopolítica na hegemonia mundial, nós passamos da hegemonia holandesa para a britânica, a paz britânica, o que ela faz? O que acontece pela primeira vez? Que são as independências e a formação dos Estados Nacionais Latino-Americanos. Essa linha de amizade, ó, pense bem, a linha de amizade aqui é amigo, lá é inimigo. É isso. É uma linha política, uma linha imaginária, de certa forma. Ela avança um pouquinho e inclui entre os amigos quem? O eleitorado do Império Britânico, que são os proprietários coloniais. Esses proprietários coloniais estão garantidos pela jurisdição internacional, que é garantista, desde o iluminismo, assim por diante, assegurar os direitos da propriedade, das classes proprietárias, justo processo legal, contrato e assim por diante. Então, o senhor colonial, que faz as independências, eles passam para o outro lado da linha. E lá do outro lado fica quem? Ficam os escravos e a ralé. Bom, encurtando, para chegar na estação Carrão. Essa linha que é a linha da violência. Essa é a linha da violência. A violência de quem você pode matar e quem você não pode matar sem o devido processo legal. Estamos chegando perto, né? Já sabemos quem é que pode se matar e quem não se pode matar no Brasil. Porque essa linha está em vigor ainda, ela vai se deslocando. E ela é objeto de uma negociação. Essa negociação, que culminou na independência dos Estados Nacionais, fez com que fosse incluído esse coloniato senhorial na linha da amizade. Com a prerrogativa de ele estar na periferia, ele tem um pé na linha da amizade, portanto, do outro lado, ele é cidadão do mundo, ele é cidadão proprietário, ele importa e exporta na Inglaterra, e por outro lado ele tem um pé na outra linha dos matáveis, dos massacráveis, que ele comanda e explora. Esse é o melhor dos mundos possíveis. Nenhum britânico nem tinha isso, a não ser que ele fosse um empresário colonial no Caribe. Os americanos tinham até a Guerra Civil, que acabou. Mas ninguém tem isso. É um privilégio que nenhuma classe dominante no planeta tem. E, portanto, você defende com unhas e dentes esse privilégio de estar com um pé em cada um desses dois lados da linha. Bom, chegando na estação na Vila Carrão, tem muitos séculos, muitos anos, tem um golpe de 64, que era justamente para negociar essa linha. Porque
que estava tentando transformar o Brasil numa potência emergente nos anos 30, chamado Getúlio Vargas, falou, olha, para que isso aconteça é necessário que eu ponha uma parte dessa ralé, que está ralando nas fábricas, dentro do outro lado da linha, com garantias, portanto, com legislação trabalhista, isto é, eu preciso simplesmente legalizar a classe operária, não é direito, não é conversa, eu legalizo a classe, então eu posso dizer quando a greve é justa, quando é não injusta, quando ela é abusiva, quando ela é abusiva, porque eu legalizei. Eles são sujeitos de direito agora, ponto, ferraram-se. Ferraram-se, agora você é sujeito de direito, você tem que cumprir o que diz o Tribunal do Trabalho, acabou, senão você vai pagar uma multa, eu vou destruir o seu sindicato e posso bater em você, porque você, nessa linha fluida, você passa para o outro lado da ralé, e na ralé se bate, se mata, se tortura, se faz o diabo, Ora, nesses 50 anos que eu transformei, que eu entendo como um bloco, essa linha foi negociada, obviamente. A democracia de baixa intensidade é isso, fazer, senão não dá para governar. Você tem que fazer com que ela ande um pouquinho mais, aí você inclui do outro lado as classes trabalhadoras organizadas, que tem um pé nos dois lados e manda bater. Pronto, então está do outro lado. É isso aí. Até que há algum espasmo e o espaço dela seja, digamos assim, mais restrito. Há um rearranjo nessa linha, porque ela é um estranho no ninho. O espaço dela se restringe, aí ela vai pedir auxílio no que ela bateu anteontem. Aí eu espero que dê uma banana, ou não é que dê uma banana. Aí é besteira. Guarde, esqueça isso. Nós temos que inventar um jeito de começar a conversar com esses caras que vão levar um pé na bunda cedo ou tarde. Uma parte da nomenclatura vai ficar forever, mas outra parte vai levar um pé na bunda. E nós temos que ter uma política de acolhimento, fraterna com esses nossos irmãos de exploração, porque eles são. Não tem como. Mas aí, o drama vivido por você é que você vê a linha, olha, aqui somos nós. Classe legal. Ali está a canalha, a racaia. E pau neles, gás, bomba, o que quiser. Manda, porque são vândalos. É isso. Não sei se te respondi, mas não alivia a angústia, porque é trágico. É trágico você... Bom, já aconteceu em 14, quando a social-democracia votou os créditos de guerra, então não é muita novidade, a gente não deve se surpreender com isso. A gente se surpreende de tempos em tempos porque você vê as besteiras que foram feitas para trás, o que isso significa. Quando você passa... Bom, é isso. Eu fiquei pensando um pouco no significado de algumas bandeiras que estão sendo levantadas atualmente, por exemplo, como desmilitarização. Porque a desmilitarização me parece que é uma espécie de... que acompanha essa narrativa da resistência. Parece que quando você tem a punição e a desmilitarização, ou seja, quando você desmonta a aparente estrutura militar que ainda nos resta, né, você acaba com esse demônio, digamos assim, da ditadura militar. Só que eu fiquei pensando, o que significa a desmilitarização numa proposta, a desmilitarização proposta numa estrutura como essa de democracia de baixa intensidade. Até que ponto a gente não vai estar alimentando mais a nossa derrota e até que ponto a gente não está desestruturando isso quando faz uma proposta como essa? A primeira pergunta do Silvio sobre a bandeira da desmilitarização da polícia. Bom, já que você pediu a minha opinião, é claro que eu participei de vários debates, todos que me convidam, se eu estou disponível, eu vou sobre desmilitarização da polícia. Posso me manifestar, assinar manifestos, pressionar, reivindicar, pedir, mas vou ter que arrumar um jeito de dizer que isso é uma roubada. Isso não é nada. Isso é pedir todo o poder aos sovietes já. Pronto. Mas o equivalente é isso. É claro que isso vai alimentar mais um ciclo de PECs no Congresso, prevendo assim o assado, unificação das polícias, sai ou não sai da tutela militar, desmilitariza ou não desmilitariza, se discute a polícia, bom, vai dar pano para manga,
artigos, colóquios, livros de todos os núcleos de estudos da violência no Brasil sobre a desmoralização da polícia e, vamos por assim, 20 anos de debate sobre a desmilitarização da polícia e a soma da chacina nas periferias no fim de semana vai aumentando, porque não é que seja uma roubada, é um problema real. É roubada você achar que desmilitarizando a polícia está legal. Ora, a primeira providência que a ditadura... E quem começou a estudar isso foram pesquisadores americanos. Uma delas chama-se Martha Huygens, cujos livros eu aconselho, tem alguns traduzidos em português. E a primeira coisa que ela faz foi o seguinte, assim que o golpe foi dado, todo mundo tinha só experiência de quartelada, de depor presidente, prender ministro, caçar deputado, o resto não sabiam ou então matar comunista, mas como lidar, como fazer, eles não sabiam. Então o que eles pediram? O que eles pediram? O know-how da Polícia Civil para saber como se investiga. Inteligência, todo mundo fala, de qualquer núcleo de estudos da violência precisamos mais de protocolos em que se privilegia a inteligência, não a contenção, a porrada e assim por diante. Então eles foram atrás de inteligência. Inteligência, nos vários sentidos, investigativo, levantamento de terreno, prender as pessoas adequadas e arrebentar com as pessoas adequadas. Onde é que eles foram procurar isso? Na Polícia Civil. Não tinha nada a ver com polícia, não tinha formação militar, não era a polícia militar, foram procurar na Polícia Civil, que prendia, matava, torturava, desaparecia, extorquia, tinha todo o know-how que foi incluído pelas Forças Armadas. As Forças Armadas do Brasil, elas só sabiam degolar sertanejo desde Canudos. Não sabiam como interrogar um subversível ou arrancar a unha de comunista na época do Estado Novo. Não sabiam fazer isso. Foram pegar o know-how da Polícia Civil. Então, veja só, é uma viagem redonda que nós estamos propondo. Bom, segundo ponto. Portanto, o problema não é a militarização. É claro, eu posso fazer um rol de todos os malefícios da militarização, inclusive a formação, do cumprir ordens. A Polícia Civil também cumpre ordens. Quando ele não cumpre é para extorquir, para chantagear, para traficar, para fazer de tudo, para montar as suas casas próprias de jogo, de tráfico e tudo, mas não tem como. Bom, então esse é o primeiro ponto. Segundo, é reconhecer desmilitarização da Polícia Civil. Olha, todo o Estado brasileiro está militarizado de alto a baixo. Militarizado de alto a baixo não significa ter tanques na rua. Não significa bater continência quando um secretário entra num gabinete de um governador. Significa que a lógica, a estratégia é militar, mas só que a guerra mudou. A guerra é uma outra coisa. A guerra é uma outra coisa, é uma intervenção social permanente que os americanos estão chamando de contra-insurgência. E, portanto, é uma outra militarização, não é a militarização milico de quartel, tudo virou-se uma caserna, um quartel. Isso faz 50 anos, não existe mais. Então começa por aí, a militarização do Estado é outra coisa. As pessoas pensam de maneira militar. Quando você fala, quando uma pessoa angelical, imbuída pelo bem, que trabalha numa ONG qualquer, que traz benefício, alívio de danos, de dor e assim por diante, fala no seu público-alvo quando concorre a um edital, quando ela fala em alvo, ela está alvejando alguém. Público-alvo é linguagem militar. Então, todos os movimentos sociais têm seu Estado maior, tem seu planejamento estratégico, tem seu público-alvo. Como é que você vai desmilitarizar a polícia se a base da sociedade está funcionando dessa maneira? O mundo todo está em guerra, mas não é uma outra guerra de tanque contra tanque. Então, já é a segunda roubada. A terceira, vai longe as roubadas. A terceira roubada é o seguinte, nós estamos agora, de junho para cá, as coisas estão mudando. E estão mudando também no que diz respeito ao aparato de segurança. Nós estamos escandalizados, chocados com a brutalidade da PM brasileira, que nunca estava desacostumada com motim de rua. Porque o grande partido de massas tirou todo mundo da rua, ponto, simplesmente, foi tudo para gabinete. E no gabinete você barganha, você negocia, você vende a alma, vende o que não tem, faz qualquer negócio, mas é tudo negociação política, assim por diante, correlação de forças para cá e para lá, e as coisas que nós conhecemos. Bom, com isso, a PM ela só sabe matar gente em periferia, resistência seguida de morte. A única coisa que ela sabe fazer é esculachar, bater, xingar, passar a mão, extorquir, roubar. Bom, isso não dá para fazer não dá para fazer para conter essa inquietação nas ruas, para usar um eufemismo.
Bom, como é que faz isso? Bom, é só aí todo mundo, é claro, já deve ter gente, eu não acompanho isso, mas é só ver aí alguém, quem está estudando o assunto, ver como é que as polícias, que não são militares na Europa e nos Estados Unidos, estão fazendo há 20 ou 30 anos. Na França se controla motins nas periferias há 25 anos. E não precisa ser polícia militar. E eles são tão ou mais violentos e eficazes que a nossa. A nossa é brutal apenas, é selvagemmente brutal, é nada. A polícia inglesa, quando vai dispersar uma sublevação, que de tempos em tempos tem por N razões nas grandes periferias e nas próprias grandes cidades, em Londres, em Manchester, assim por diante, eles têm uma técnica especial de anular gente que não precisa. Eles matam, de vez em quando. O Jean Charles, nós sabemos disso. Eles, quando tem que matar, eles matam. Não tem problema, não precisa ser militarizado para matar. E eles são. O controle é muito mais brutal do que aqui. Tanto é que o caldeirão hamburguês foi inventado nos anos 80 na Alemanha contra manifestações pacifistas pelas bases nucleares de foguetes na Alemanha Federal. Imagina, eles inventaram aquilo lá. Então o know-how está lá e nós vamos chegar a esse know-how, refinando. A PM não vai ficar essa coisa de capitão do mato indefinidamente. Mas em Londres, o que eles fazem? Há uma técnica, aqui tem a técnica do braço, né? Ainda é primitivo, da gravata, enfim. Em Londres eles têm uma técnica quase que imperceptível, eles pegam os manifestantes pela mão e quebram delicadamente o polegar. A dor é uma dor do cão. E se o rapaz a pessoa tiver, digamos, a infelicidade de ser músico, por exemplo, pode desistir, pode procurar outra carreira. Não vai mais, nunca usa, não tem. Quebra. Agora você vai na delegacia falar para para o seu deputado do seu distrito, olha aqui, quebraram meu polegar quando eu estava pacificamente manifestando a minha oposição à política X, política Y, aumento de impostos, a brutalidade da polícia contra os imigrantes paquistaneses. Mas sai pela outra porta, meu cara. Então, você não vai provar nunca num tribunal que um policial X quebrou o seu polegar. Esqueça. Bom, essas tecnologias de segurança serão implementadas no Brasil. Até agora está fácil, porque nós não somos mais de 400, 500, então você vai fichando todo mundo, prende, proscreve, bane, na hora da manifestação deixa em casa, ou então e ameaça, olha, se eu aparecer de novo manifestação, 3 anos de cadeia. Nos Estados Unidos são 5 anos. Por isso que o Occupy, atualmente, é estritamente virtual, na internet. Porque na rua está todo mundo fichado e se for pego novamente, são 5 anos de cadeia, aí não é brincadeira. Bom, então, essa já é a terceira roubada. Nós não vamos diminuir nada com isso, não vamos diminuir nada. Então, as polícias já estão militarizadas, independentemente de serem estatutariamente militares, assim como as Forças Armadas já são policiais, elas policiam o mundo. A guerra é policial. A guerra para intervir policialmente. Já no Iraque agora intervém policialmente para conter o quê? Não é uma guerra, não é um Estado. O que é aqueles caras? Não são um Estado. Então você é contenção. Então não, a ideia de desmilitarizar, ela no fundo é um nonsense, é uma coisa inocente. Em última instância é inocente, liberal, babaca. Não posso dizer isso, eu tenho que ir para a rua berrar abaixo a polícia militar, vamos desmilitarizar, assim por diante. Queremos a polícia civil cuidando das manifestações, respeitando o direito dos vândalos mal preparados, são vândalos despreparados, a polícia despreparada tem os vândalos preparados, assim por diante. Não vai. Nonsense. Bom, segunda pergunta da Cris, vou tentar trocar em miúdos, Cris. Combinando vários autores, lá a certa altura do livro eu falo que o iluminismo, a filosofia da história, isto é, a história tem um sentido e caminha na direção através da difusão das luzes, de uma espécie de pacto racional e paz perpétua e assim por diante, garantia de direitos por aí afora. Os iluministas, simplesmente a interpretação desse autor que eu estou comentando, eles reagiam a uma crise iminente, essa crise iminente vai estourar na Revolução Francesa, é a crise do antigo regime, da Revolução Francesa. E para escamotear esse conflito real, que é uma revolução social, que todo mundo estava já percebendo numa espécie de barômetro histórico, eles inventam alguma coisa como o Tribunal da História. Nesse Tribunal da História, eles são os juízes que instruem um processo. E quem são os réus são os reis absolutistas que eles vão julgar e, portanto, os homens bons da sociedade civil que vivem na verdade, julgaram moralmente a história e, portanto, têm o direito de passar a dominação para o poder da razão, para além do absolutismo e completando esse processo moral em que o conflito social é escamoteado. A ideia de uma filosofia da história, segundo esses autores que eu comento, é basicamente isso. Bom,
Para fazer um uso proveitoso dessa ideia nesse momento, eu faço o seguinte comentário. É um capítulo da história oficial da resistência à ditadura. Qual é esse capítulo? É justamente uma concepção da história. Essa concepção da história é uma concepção jurídica da história. E ela está embutida no coração da mais cara e da mais querida reivindicação da esquerda, que é que não haja impunidade para os perpetradores de graves violações dos direitos humanos durante o período ditatorial. Bom, isso significa o seguinte: eu tenho que, para que isso ocorra, portanto, a tortura é um crime contra a humanidade imprescritível, é necessário que eu anule o tempo jurídico. O tempo jurídico exige uma prescrição, que os iluministas exigiam. O crime prescreve. Que a lei não tem efeito retroativo, outra exigência iluminista. Isso aí, eu não posso fazer agora, a escravidão é um crime abominável, hediondo e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso começar a condenar a escravidão moderna inventada pelo capitalismo na sua expansão ultramarina como uma grave violação de direitos humanos. A ideia iluminista era essa: existia um progresso. Além do mais, a escravidão, quando existiu, ela era legal. Havia um contrato de compra e venda de pessoas, que eram semoventes. Portanto, era legal. Então, e essa história é uma história de progresso. Ela, com o progresso, o avançar da história como um tribunal moral, essa ideia abominável, esse instituto abominável da escravidão, foi abandonado. Portanto, nós temos que confiar na história como portadora de um progresso que significa um avanço da humanidade na direção do reencontro com a sua própria natureza humana. Então, a história é uma espécie de escada rolante ascendente na direção da reconciliação, da redenção, e todas essas abominações que ficaram para trás são superadas por essa marcha da história. Todo o sistema jurídico reflete isso, o tempo jurídico é isso. Ora, a partir de um certo momento, e esse momento não vou historiar aqui essa altura do campeonato, e tem a ver muito com o Holocausto. O Holocausto não é o que nós entendemos hoje. O Holocausto, durante os 30 primeiros anos depois da guerra, era uma nota de rodapé, era uma tragédia particular do povo judeu. Passou a ser um emblema do mal absoluto presente na história humana a partir de um certo momento. A partir de que momento? Quando as pessoas começaram a não confiar mais nessa marcha ascendente e progressista rumo a um futuro reconciliador da história. Então a história vai dar em caca e, portanto, o que nós fazemos com essa tragédia que é o mal absoluto, que foi a destruição dos judeus da Europa, chamado Holocausto, na verdade é o Shoah. Nós temos que, no mínimo, reparar o mal que foi feito. Começa a política de reparação. Ora, a ideia de reparação, que é a ideia mais cara atualmente na esquerda, que resiste à ditadura, resiste às últimas relíquias, ao último entulho da ditadura, é reparar e, portanto, dizer que a história é uma espécie de pista intemporal ou atemporal que produz, em vez de esperança, progresso, promessa, só produz destruição, só produz prejuízos, só produz violações em cascata, vão somando. Portanto, a história que ficou para trás é uma história de catástrofes. E essas catástrofes, como elas não terão redenção no futuro, porque esse futuro desapareceu, o futuro é uma catástrofe atrás da outra, e todas as crises que por aí, todos os colapsos energético, alimentar, epidemiológico, tudo que você possa imaginar, faz com que, então, nós convertamos novamente a esquerda, é a esquerda que quer reparação, a esquerda, num processo moral de reparações. É necessário, portanto, a justiça de transição é justamente essa anulação moral da ideia de história, da ideia progressista. Para o quê? Para reparar os danos que foram feitos. E como é que esses danos são reparados? Bom, aí nós vamos dizer, a esquerda ainda se bate de maneira muito envergonhada por um esquema punitivo. Esses crimes contra a humanidade não podem ficar impunes, nós teremos que puni-los. Mas esses criminosos eles vão morrer, como todos os carrascos nazistas, quase todos morreram. Então o que nos resta? Resta nós passarmos, isso não estou dizendo, isso está na literatura internacional sobre a política de reparações. A reparação passou a ser uma política consistente de direitos humanos e uma política pública propugnada
por todos os liberais, progressistas, avançados da esquerda que existem no mundo. Então, o que nós vamos fazer? Veja só, nós vamos passar da justiça penal para a justiça civil e, portanto, indenizar. Indenizar as vítimas, se não diretamente, os seus descendentes, familiares e assim por diante, que é uma justa reparação, pecuniária, inclusive. Então, nós anulamos o tempo. Não existe mais nenhuma distância. Com isso, você pode, inclusive, entrar com o processo e um juiz pode aceitar reparações pela escravidão. E vai. Então, veja só, onde chegou a esquerda? A esquerda transferiu a sua agenda de justiça social e emancipação para o passado. Ela voltou-se para o passado e procura ajeitar, a procura é uma intervenção, como nas guerras contemporâneas, como nas intervenções, ela procura consertar o passado. Jamais passou pela nossa cabeça que nós vamos consertar o passado. Mas nós estamos consertando, nós estamos exigindo reparação. E se for possível, impunidade. Como a impunidade não vai ser possível, não vai sair tão cedo, e se sair, vai pegar meia dúzia de torturadores de pijama, enquanto os caras estão batendo doidado aí, vai haver reparações. Então, repare, essa reparação é justa do ponto de vista do direito civil. E a história acabou, desapareceu. Então, você tem uma espécie de concepção que nós encampamos, daí os 50 anos, o bloco de 50 anos, nós encampamos como uma concepção liberal da história. É isso. Acabou. Essa é aquela fantasia de processo, contradição, superação. Foi para o brejo, porque nós pressionamos para que haja reparações. A reparação anula o tempo. Acabou. Não tem. Pouco importa se os meus ancestrais foram deportados do Golfo de Benin, na África, no século XVIII. Eu exijo agora a reparação. Pode ser que, como a justiça agora é global, pode ser que um juiz maluco aceite e o processo ande. Como andou, ninguém achava que era possível nos anos 80, nesses anos 90, que a comunidade judaica americana conseguisse, com os tribunais nacionais dos Estados Unidos e internacionais, ressarcissem todos aqueles que foram espoliados dos seus bens depositados em bancos suíços que lucraram montanhas de dinheiro. Eles foram lá e pegaram, recuperaram. Justo, não? Toda a sua família despojada, jogada na sarjeta, imigrando e assim por diante. Não me adianta enforcar um Mengele de cada vez ou fuzilar. É a necessária reparação, troca de equivalentes. Nós estamos nesse pé. E é esse discurso que cimenta esse consenso em torno dos 50 anos da ditadura para cá. Pronto. Tanto é que não existe mais nenhum adepto, fora os malucos que apareceram em junho, o general de pijama, ninguém mais defende a ditadura, até a Rede Globo pediu perdão. E se nós pressionarmos um pouquinho, ela vai pagar muita indenização. Ela tem podre de rico, ela tem todo direito. Ela está se valendo de gente que foi roubada, espoliada e assim por diante. Pode ser que um juiz americano, os juízes americanos gostam disso. Ah, roubou, dá para provar? Dá para provar que o dano é continuado, então nós vamos lá. Ela vai pagar sim, porque apoiou a ditadura e assim por diante, prejudicou muita gente. Então, não ocorreu, em vez, portanto, de pedir a desmilitarização da polícia, eu pediria ressarcimento dos danos do golpe de 64 pela Globo, que reconheceu que imprudentemente apoiou a ditadura. Então ela reconheceu o crime, já é réu confesso. Vamos lá. E pegam tem grandes escritórios americanos especializados em indivíduos, eles cobrem fortunas para fazer esses ressarcimentos. Tem índio americano, um presidente americano no fim do século XIX não respeitou um acordo com os índios, na reserva dele tinha uma montanha de ouro, eles querem o ouro de volta. E tem um juiz aceitou, outro não aceitou, então nós vamos por esse caminho. Olha, isso é um dado de realidade, não é um equívoco ideológico, um equívoco filosófico. Essa é a mutação que eu chamei nesse livro, com aquela frase horrorosa, de novo tempo do mundo. É isso. Pronto.